O azul era uma cor feita das conchas de mexilhões azul celeste. O púrpura era fruto da concha de peixes. O carmesim era feito de vagalumes. Os linhos eram fiados e tingidos então pelas mulheres. Já no versículo 4, nós vemos aí então sobre as cabras, e as cabras eram em muitas partes da Ásia, elas tinham pelos viçosos e compridos, quase tão finos como a seda, e eles eram muito valorizados como a lã das ovelhas. Eles usavam muito no Egito para envolver múmias, esse pelo dessas cabras que se tornavam algo bem valioso, bem caro e muito bonito, porque era um pelo fino, né, muito parecido com a seda. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o farei. Bom, né, nós vimos também aí, já no versículo de número 5, né, anteriormente, as peles de carneiro. Bom, essas peles de carneiro, elas eram peles tingidas de vermelho. Disse que algumas tinham até mesmo uma bela coloração vermelha, que nem precisava tingir. Tinham também peles de texugos, que eram usadas para cobrir então o tabernáculo e os utensílios do tabernáculo. E também para fazer sandálias, quando a arca estava em movimento pelo deserto, então eles usavam essas peles de texugo para fazer então sandálias. Também tinham peles de carneiro tratadas com óleo. Essas peles de carneiro tratadas com óleo, elas são usadas até hoje por pastores lá no Oriente. Pois eles fornecem uma boa proteção contra o vento e a chuva. Então eles usam essas peles de carneiros que são tratadas com óleo. A madeira de acácia, né, foi um pedido de Deus também. No hebraico, sitim, se você quiser anotar aí também no seu caderno, né, no hebraico, sitim, então, a madeira de acácia. Ela era, então, de excelente qualidade e é usada até hoje para a fabricação de móveis. Foram usados nos móveis do tabernáculo e também como suporte das paredes do tabernáculo, essa madeira de acácia. O azeite, também no versículo de número 6, era o azeite de oliveira usado, então, nas lamparinas. E também no óleo da unção, né, que era o óleo de oliveira, que era misturado, então, com especiarias para um efeito de unção. Nós vimos também aí no versículo de número 7, a estola sacerdotal, ou seja, estola sacerdotal é uma peça ajustada ao corpo sem manga, de vários comprimentos. Os sacerdotes levitas usavam então estolas de linhos, mas o sumo sacerdote usava estolas bordadas em ouro, azul, púrpura e escarlate. Né? Isso aqui então é a vestimenta do sacerdote. Já o sacerdote tinha um peitoral, né? Se você quiser anotar aí também o peitoral. Peitoral eram duas pedras de ônix ou sardônio que eram inseridas na estola, mas no peitoral haviam 12 pedras, né? O sacerdote carregava como se fosse um colar, mas um peitoral, né? Uma placa onde havia ali 12 pedras representando as 12 tribos com os seus nomes nelas, né? Então, nós vimos aí e vamos prosseguir também no versículo de número 8, nós vimos aí que fala sobre um santuário, né? Esse santuário no hebraico, então, é Mikdash, né? Mikdash no hebraico, para você anotar aí, que significa lugar sagrado, lá onde nós desenhamos no nosso mapa, onde a presença de Deus poderia manifestar-se de um modo especial. Refere-se à inteira área sagrada ali, como eu mostrei no mapa, incluindo o átrio, né? E também fala aí no versículo de número 8 sobre a oferta alçada, a trumá, né? Trumá, se você quiser anotar aí no hebraico, oferta alçada, então trumá. E não é no meio de vós, é betorrem, né? No original, nós vimos aí que fala que essa oferta alçada seria no meio de vós,
mas no original não está escrito no meio de vós, está escrito Betorem, que é dentro de vós. Veja que já no Antigo Testamento a intenção de Deus não era estar no nosso meio, mas sim estar dentro de nós, né? Muito interessante isso. E a oferta alçada, na verdade, era Deus dizendo que tudo que você gastou na idolatria vai trazer agora então para minha casa, para a construção da minha casa, né? Ou seja, tudo que eles gastaram lá para fazer aquele bezerro de ouro, então agora Deus estava dizendo para eles trazerem agora para a construção do templo. Mas vamos prosseguir a leitura bíblica. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. Bom, aqui nós vimos também falando sobre a arca, Deus dando a instrução sobre a arca da aliança, aquela arca do testemunho ou arca de Deus, né? São os nomes da arca, né? Então, se você quiser anotar também, temos aí a arca, que era conhecida também como arca da aliança, arca do testemunho ou arca de Deus. É tudo a mesma coisa. E cobri-la-ás de ouro puro por dentro, e por fora cobrirás. E farás sobre ela uma moldura de ouro ao redor. Bom, então nós vimos aí ouro puro, né? Essa caixa, essa arca, ela era forrada por dentro e por fora e com uma beirada também de ouro puro. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, que porás nos 4 cantos dela, 2 argolas de um lado e 2 do outro. As argolas, né? Essas argolas elas foram postas nos cantos da arca e alguns acreditam que até alguns teólogos dizem que foi nos pés. E as varas, então, né, para se levar a arca, eram enfiadas nessas argolas, né? Mas aí alguns teólogos dizem que foi na parte de cima, outros já dizem que foi na parte de baixo. Também farás varais de madeira de acácia, que cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas, aos lados da arca, para se levantar por eles a arca. Os varais permanecerão nas argolas da arca, não serão tirados dela. Bom, esses varais são 2 varais que eram feitos de madeira de acácia e coberta de ouro e foram fixados então nas argolas. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Bom, esse testemunho, né, que fala aí, colocarás na arca esse testemunho que eu te darei, que eu te farei, na verdade eram as 2 tábuas de pedra nas quais foram gravados os 10 mandamentos. Aquelas pedras, né, que Moisés trouxe ao povo de cima do monte. Então essas eram as pedras do testemunho, né, a arca do testemunho, como Deus havia falado. Igualmente farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio.